Bom, mas sejam todos bem-vindos, eu estou feliz de estar aqui com todos vocês. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui numa casa que é tão pertinho da minha casa, que faz parte da minha vida. E eu espero que vocês gostem do tema e que eu consiga transmitir a mensagem, o objetivo, não é, do conteúdo. Então, vamos andar para frente. Eu estou com o técnico ali, se eu errar alguma coisa aqui nesse equipamento complicado. Aí, está vendo. Então, gente, eu quero começar contando para vocês. Essa é uma história da época de fazenda, né? De coisa bem antiga, de roça. Então, ela conta assim: diz que naquela fazenda passavam muitos andarilhos que vinham e pediam pousada. Vocês sabem, né? Essas coisas de interior e tudo. E chegavam lá, perguntavam para o dono da fazenda se tinha algum lugar em que pudessem repousar aquela noite. Um cavalo, ter um alimento, uma água, e o fazendeiro sempre falava: olha, tem sim, está vendo ali no fundo, descendo aqui esse caminho, tem uma casa, é confortável, dá para passar a noite, tem o estábulo, dá para você dar um alimento para o seu cavalo, para você também preparar o seu alimento. Tem só um probleminha, dizem que a casa é mal assombrada, mas... E aí a pessoa ia lá, não, tudo bem, a pessoa ia lá para casa passar a noite e de manhã não estava mais. E muitos andarilhos já tinham passado por ali, só que chegava de manhã a pessoa, ó, tinha dado no pé. Ninguém ficava lá para contar o que acontecia, só sabiam que a casa era mal assombrada. Aí naquela noite, naquela tarde, passou um andarilho ali, um senhorzão, bonachão, gordo, com aquele chapelão, seu cavalo, e perguntou pela pousada, e da mesma forma o fazendeiro falou: olha, tem a casa assim. Ele falou assim: o senhor pode ficar lá, se o senhor não tiver medo de assombração. Ele falou assim: eu não, tranquilo, fico lá. Tá bom, então o senhor pode ir lá, se aconchegue, se acomode e fique à vontade. E esse andarilho chegou lá na casa, entrou, abre aquela porteira, faz aquele barulho, né, raspando assim de porteira de fazenda velha, abre a porta rangendo e entra naquela salona enorme ali na frente, aquele assoalho de tábua, sabe, que você anda e vai fazendo aquele barulho. Ele nem ligou para tudo isso, estendeu a rede dele ali, acendeu lá o fogareiro, começou a assar uma linguicinha para se alimentar, pôs o cavalo lá no estábulo, foi acender o cigarrinho de palha, deitou ali na rede, tranquilo. E, de repente, ele escuta uma cavalgada bem rápido, né, trote de cavalo, e pensa: opa, será que tem alguém que vai fazer companhia para mim aqui? E ouve a porteira rangendo e abrindo, né, e nem se preocupa. De repente, bate na porta. E ele pergunta: pode entrar, quem é, né? E a pessoa fala: posso entrar mesmo? Você não tem medo? Não, pode entrar. Olha que eu vou entrar, hein? Pode entrar sem o menor problema. Posso cair aí? Pode cair, não tem problema nenhum. Continuava lá na rede dele, descansando. Olha que eu vou cair, hein? Você não tem medo mesmo? Não, fique à vontade. E, de repente, caiu aquela perna assim do céu, do teto da casa, na frente dele. Ele não se incomodou, não. Posso continuar caindo? Pode continuar. Caiu a outra perna. Ele nem se abalou. Olha que eu vou cair inteiro. Pode cair, não tem problema nenhum. Continuava no cigarrinho. Caiu outro braço. Vou cair de novo. Caiu o outro braço, caiu a cabeça. Ele nem ligou, de repente se formou na frente dele aquela coisa horrorosa. Conta a história, né? Aquela figura feia, aquela caveira, aquele... não dá nem para descrever. Ele não se abalou. E essa coisa falou para ele assim: olha, já vi que o senhor não tem medo mesmo, hein? Eu acho que o senhor pode me ajudar. E ele: no que eu posso ajudar o senhor? Eu preciso que você me acompanhe. E aí o forasteiro, que era muito esperto, falou: não sei para onde eu vou acompanhar ele. Catou lá na sua mochila um barbante, amarrou ali para não se perder e foi seguindo aquela coisa horrorosa, aquele monstrengo, para dentro daquela casa que tinha uns labirintos, foi se perdendo lá para baixo no como que chama, gente? Sótão, né?
porão. Foi entrando lá pelo porão, e quando chega lá embaixo, ele já estava preocupado, porque tinha um caminho meio tortuoso. Chegar lá, aquele monstrengo fala para ele: agora você abre aí, cava aí nesse lugar. E ele achou meio estranho, né? Mas catou lá as ferramentas e começou a cavar ali. De repente, ele encontrou um baú. E aí essa caveira, essa coisa, falou para ele abrir. Ele abriu. E estava um brilho só. Era um tesouro enorme. Joias, moedas, era dinheiro, tudo ali naquele baú. E aí aquela criatura falou assim para ele: é todo seu. Eu não tinha sossego mais por causa desse tesouro que eu escondi aí em vida. Agora eu posso ir em paz. E você doe para quem você quiser, fique com uma parte, faça o que você quiser. Agora o problema é seu, eu estou livre. E pá, sumiu. E ele ficou ali com aquele tesouro. Quando chegou o amanhecer, como diz a história, né? Anoitecia e não amanhecia, ele também não amanheceu na casa. Agora, sabe-se lá o que aconteceu? Que será que ele fez, né? De medo é que não foi. Então, cabe a gente pensar o que ele fez com o tesouro. Aquela criatura se livrou daquele peso que era para ela. E ele? Será que ele conquistou, angariou, ganhou um peso para ele, ou será que ele vai dividir com alguém? Isso cabe a cada um pensar. Mas o porquê disso? Essa história, ela traz bastante coisas para a gente pensar, né? E a principal delas é o apego aos bens materiais. É a vida, né, que continua após a morte, é a existência do espírito, não é verdade? E tudo que atormentou aquela criatura, é lógico, é evidente que a gente sabe que essa história é uma metáfora e que as coisas não acontecem necessariamente assim. Isso é uma daquelas histórias que o povo conta, mas por trás tem sempre um fundo para a gente pensar, né? O porquê disso. Dizem que as coisas que o povo fala, né, a voz do povo é a voz de Deus, entre aspas, tem sempre um sentido. E essa história faz a gente pensar num item que a doutrina espírita tem lá no Evangelho muito claro, não é? Que é o bom uso da fortuna, e etc., e outras coisas mais. Então, foi só para a gente ilustrar. E seguindo, o que acontece? O rapaz da história, ele não teve medo, teve, daquela criatura. Mas olha o que acontece ali, olha. Os dois viram o fantasma e desmaiaram. E a gente, hein? Será que se a gente vê um fantasma, o que a gente faz? Será que a gente vai fazer aquilo ali, cair um para cada lado, né? Sai correndo, fica assustado? Então, e por que, né, desmaiar de susto? Será que tem mesmo que desmaiar? Né? Qual a razão do medo? Então, a gente sabe, como está dito ali, essa história de espírito, desde quando que ela existe? Desde que o homem primitivo, né, tem um pensamento daquele tipo: olha, eu penso, logo existo, ele tem raciocínio, tem intuição. Sempre teve aquela intuição e aquele pensamento que existia algo além daquele corpo. A gente sabe do homem primitivo, né? Fazia oferenda para os espíritos, para os deuses, e sabia que tinha algo mais além daquilo que ele podia ver. E isso foi passando através dos tempos. E aí, como esse antropólogo aí, o Huxley, ele disse, e muito certo, se a gente for pensar, que existiram tantos povos, né, pelo caminhar da humanidade, mas assim, sem acreditar em espíritos não se tem notícia de nenhum. Né? E aí a gente vai vendo, o povo mais antigo que se tem notícia em questão de religião, de religiosidade, são os hindus, né? O povo, os Vedas, e eles já acreditavam na existência do espírito. E aí, passando por outros povos egípcios, não é? Se tem notícia do quê? Que evocavam os mortos, não é? Eles colocavam até uma moeda, não é? Na boca lá do cara que morria, atravessava o rio, porque acreditava-se que do outro lado tinha a continuidade da vida. Né? Entre todos os povos, os egípcios, os hebreus, Moisés foi proibido, não é? Ele proibiu, né, o povo de evocar espíritos, e mesmo assim a gente sabe que Saul, que outros grandes nomes lá no Velho Testamento faziam isso. A humanidade, as pessoas, mesmo sabendo que é uma coisa que dá medo,
se sente atraído por aquilo, né? Tem vontade de evocar, de ver, de saber desse mundo espiritual. Prova é que a gente, quando é mais jovem, faz lá as brincadeirinhas do copo, do pêndulo, né? E depois, se acontece alguma coisa, sai correndo e assustado, morrendo de medo. Então, essa coisa dos povos, ela foi caminhando entre os gregos, tinham as pitonisas, que evocavam lá os mortos para saber o futuro. Entre os romanos, né, as sacerdotisas. E aí a gente vai caminhando e a gente vai passar pela Idade Média, né, que aqueles que evocavam, que falavam dos espíritos, que falavam de mediunidade, que se utilizavam disso, eram jogados na fogueira, não é mesmo? Então, isso já bem pertinho aqui da nossa época. E depois, assim, chegando até nós, a gente sabe. Claro, de falar de mediunidade, a gente vai lembrar de Chico Xavier, de quantos outros. A própria codificação da doutrina, né, toda feita através de mediunidade. Então, essa passagem, aí porque eu pulei de propósito, né? Porque quando a gente passou lá do Velho Testamento para a nossa época, a gente não pode deixar de falar o que Jesus falou em termos de espírito, em termos de mundo espiritual, mesmo que de uma forma velada. E essa passagem ela é muito interessante quando Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho, né? Será que ele pode entrar no ventre de sua mãe? E a gente sabe que fisicamente isso não seria possível, que é inviável. Mas Jesus fala para ele, né, na verdade, eu te digo, que aquele que nascer do Espírito, da água e do Espírito, né, ganhará o reino de Deus. Por que será que Jesus falou dessa forma? Não é? Já mencionando o reino de Deus e já falando do Espírito. E já falando que não vai nascer o corpo físico de novo, mas sim um corpo espiritual. Então, ele fala de uma forma que faz, talvez não naquela época, mas faz pensar. Já começava a dar alguma notícia, né? Além do que era visível, palpável para aquele povo daquela época. E aí a gente adentra direto nessa parte do universo que está à nossa volta. Porque quando a gente fala de espírito, a gente sabe que é alguma coisa que a gente não está vendo. E o que a gente aprendeu nessa caminhada? O que nós aprendemos sobre Deus, espírito e matéria? Porque a ciência, a doutrina espírita, estudiosos, filósofos que falam, que buscam compreender sobre esse assunto, concluíram que no universo nós temos essa trindade, que é o quê? Deus, o Criador de todas as coisas, Espírito é o que vivifica, que dá vida à matéria, e a matéria. E nos capítulos 1 e 2 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter, nem mencionei os artigos, porque são 2 capítulos que só falam disto. Então, é muito legal para quem quer conhecer bem aprofundadamente, pega o Livro dos Espíritos e leia esses 2 capítulos, porque você vai lendo a pergunta e a resposta, nossa, e vai responder milhares de dúvidas, tá? Mas eu frisei ali que na pergunta número 17, lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos de Verdade respondem que não nos é dado ainda conhecer todos os mistérios. E eu acho até legal, porque se naquela época que Jesus esteve aqui, não foi permitido à humanidade conhecer tudo, porque seria humanamente impossível, de repente, assimilar tudo, eu vejo assim que para nós também, se a gente fosse hoje conhecer profundamente os mistérios do universo, de uma forma assim, né, sopetão, intensa, talvez a gente não conseguisse assimilar e nossa mente não conseguisse, né, entender e aceitar tudo. Né? E o Livro dos Espíritos ele é muito claro. E essa questão colocada ali, a gente está vendo aquela mão que seria a mão de Deus, e no meinho ali uma explosão como se fosse o Big Bang, que todo mundo acho que já ouviu falar, não é? Do início do universo, dessa teoria. E é legal para a gente frisar bem que na concepção dos filósofos, na concepção da ciência e da doutrina espírita, Deus, ele é soberano, ele é maior que tudo o que se possa imaginar. E que por mais que os estudiosos digam, não é esse o único universo, existem universos paralelos, não importa. E apesar da palavra universo significar universo,
universo, que seria um só, que é o lógico, né? A etimologia da palavra nos leva a pensar. Se chama universo é porque é um só, concorda? Que não teriam outros. Mas fala-se em universos paralelos. Deus, ainda assim, estaria acima de tudo isso. E os filósofos nos mostram que Deus seria o quê? Aquela causa incausada. A única coisa que se tem notícia, que se pode estudar, que se pode conceber que não tenha uma causa, é Deus. Porque se ele tivesse uma causa que o fizesse existir, ele não seria Deus, teria algo superior a ele, né? Então, e aí, na sequência, o que é o espírito e a matéria? Continuando o mesmo assunto. O espírito são o quê? Os seres inteligentes da criação, porque Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, e o espírito, o ser inteligente da criação, o princípio inteligente, o que vivifica a matéria. E a matéria seria, como a gente aprende desde o nosso ginásio, na escola, a matéria é tudo que se toca, que se pega, né? A flor, as pessoas, os objetos. Só que, desde quando André Luiz trouxe toda a coleção dele, ele vem falando, antes de qualquer coisa, que mesmo coisas que a gente não vê, aí se referindo, por exemplo, ao perispírito e ao espírito se exclui dessa condição. Mas coisas que a gente não toca e não vê também é matéria. Então, hoje a ciência, já comprovando essa fala do André Luiz, sabe-se que a matéria não é necessariamente o que a gente toca ponderável, tá? Coisas que são também matéria quintessenciada, aquela que você não toca, mas é matéria também, né? Então, nós teríamos no universo Deus, acima de todas as coisas, o fluido cósmico universal, que é o fluido onde nós estamos mergulhados nele, e a matéria. Então, a matéria que necessita do espírito para que ela se manifeste. O espírito se manifesta através da matéria. A matéria precisa do espírito para ter, como nós, por exemplo, somos matéria, precisamos do espírito para ter vida, né? Para vivificar. Certo? Quem são os espíritos? Que é disso que a gente está falando. É de espírito, aquela coisa que dá medo, aquela coisa que assusta. Então, naquela figura, a gente está vendo, é uma foto bem antiga, né? Uma pessoa e um espírito ali, presumivelmente, próximo dela. E aquele fantasminha colocado ali do lado é mais ou menos parecido com aquela veste daquele espírito. Por quê? Comenta-se dentro da doutrina que a gente tem fantasma como sendo aquilo, um lençolzinho, né, jogado por cima, e aí você fala, é um fantasma. Na verdade, nós vamos perceber que o ectoplasma, que é uma substância que é emitida pelo corpo físico, ela é leitosa, é branca, e ela que faz com que o espírito se materialize. Então, daí, puxa vida, eu acho muito legal isso, porque a gente vai aprendendo que tem um fundo de verdade. Aquela coisa de falar, olha, vi um espírito e era tipo um fantasma com um lençol branco. Tudo bem. É bem plausível, porque seria uma questão de ectoplasma humano, utilizado para fazer com que ele se materializasse. E como os espíritos intervêm no mundo corporal? Eles podem nos obsediar? Podemos também evocá-los? Então, a gente tem essas perguntas, porque é justamente o que nos causa medo. Quando a gente vê essas coisas, a gente fala, meu Deus do céu, por isso que eu tenho medo. Um espírito pode obsediar? Pode interferir na minha vontade, ele pode me assustar, pode me fazer o mal, a gente pode evocar, a gente pode chamar os espíritos, né? O meu avô, ele contava uma história que é verídica, que é verdade. Ele conta que lá na roça, história de fantasma é sempre ligada com roça, né? Porque é um pessoal que nessa época não era muito questionador, porque nós hoje somos mais questionadores. Então, o misticismo, ele chegava, né, de pronto, assim, e abocanhava todo mundo. Então, ele conta que conhecia uma senhora que era benzedeira. Na verdade, ela era uma espírita que fazia trabalhos, tinha o seu santuário lá na casinha dela, que ela fazia curas, benzia as pessoas, e ele não estava bem. Aliás, o pai dele não estava bem, estava com um problema que não se curava, e ela falou assim, olha, compadre, vamos fazer um trabalho, né, para o seu pai melhorar? Ah, vamos, né, qualquer coisa para ele melhorar. Então tá, então comprou pólvora, pegou fósforo, tudo e falou assim, hoje à meia-noite, nós vamos lá no fundo, no terreiro,
e você vai me ajudar. E ele conta que ele era jovem nessa época, né? E aí diz que chegou lá, diz que ela pegou, fez assim um círculo bem grande no quintal de pólvora, fez uma cruz no meio de pólvora e falou para ele assim: olha, quando eu te der um sinal, você vai pôr fogo e depois você vai embora, me deixa aqui. E ele, diz que estava assim, né? Aquela lua no céu, né? Iluminando ali aquele lugar, aquela clareira no meio ali da roça, né? Imagina aquela cena de interior assim, né? E aí ele ali meio assustado, e ela mandou ele colocar o fogo ali na pólvora. Nossa, diz que aquilo fez um círculo de fogo e uma cruz, e diz que ela ficou ali no meio, se transfigurou totalmente, e pulava e sapateava no meio daquele, limitava ela fazendo aquele sapateado, e falava: Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, e ficou toda transfigurada. E ele falou assim: eu não sabia se eu corria, se eu ficava, eu fiquei ali parado, estático, morrendo de medo, e não conseguia me movimentar, até que aquela pólvora consumiu todo aquele fogo. E ela totalmente transfigurada, só depois disso, ela tinha se transformado numa coisa horrenda, que aí acabou tudo, e aí que eu me dei conta. E eu pergunto, será que a gente pode evocar os espíritos? Isso é verdade, gente, tá? Eu acredito porque eu ouvi ele contar e ter vivido essa história. E assim, a gente não tem muito o que duvidar disso, né? Existem não só esse, mas inúmeros fatos e situações que a gente tem notícia. Então, daí o nosso medo dos espíritos à nossa volta, né? E aquele pavor. Então, podemos evocá-los? A gente sabe. E a gente atrai esses espíritos como? Podemos nos esconder deles? Porque, afinal, se a gente tem tanto medo, né, a gente sabe que tem uma sintonia que nos liga a eles. Porque se podemos evocá-los? Podemos. Não é verdade? Através do pensamento, da nossa vibração, da nossa vontade. Né? Onde eles ficam? Eles ficam escondidos aonde? Eles vêm da onde? De repente, fala assim, da onde vêm os espíritos? Será que eles vêm de outros mundos? De outros planetas? Será que são ETs? Onde eles ficam escondidos? Teve uma época, não sei se vocês se lembram, que quando fecharam lá o Carandiru, ouviram falar disso? Né? E uma sensitiva, que sinceramente não me lembro o nome dela, eu lembro que eu vi na televisão. Então ela estava passando a reportagem e ia mostrando assim, né? Ela caminhando dentro do Carandiru, que na época tinha acabado de ser fechado, então era uma instalação assim que dava medo. E ela ia caminhando e falando e relatando os espíritos que ela via. E ela falava: aqui vejo alguém assim, ali vejo alguém assim. Então, duvidar disso? Eu não duvido nem acredito, eu fico na minha. Porque aí tem N fatores que a gente, com o estudo e com a razão, a gente vai analisar, né, através do conhecimento e do que a doutrina espírita nos traz. Mas, assim, é muito fácil a gente ligar espíritos, porque são coisas invisíveis, um mundo desconhecido e que nos assusta, a lugares sombrios. A lugares tenebrosos, né? A lugares escuros, a cantos. Né? Porque você fala, aqui onde está claro, aqui nesse lugar, por exemplo, estou vendo tudo. Aqui não tem espírito, estou tranquila. Não é verdade isso? É verdade, gente? Estamos tranquilos nós aqui? Não tem espírito aqui? Aí alguém vai falar assim, só tem espírito encarnado. Tá bom. Não sei, né? Então, mas a gente chega a questionar, né? E de onde vêm os espíritos? Onde eles ficam? Será que ficam nos cantinhos escuros, como a gente está vendo ali? Porque às vezes nós conseguimos vê-los. De que forma isso se torna possível? Eles se materializam? Então, por que às vezes nós conseguimos vê-los? E aí, no livro dos médiuns, nos explica direitinho essa coisa. Tá? Através da mediunidade de evidência, muitos que têm essa facilidade, essa propriedade, todos nós temos mediunidade, né? Mas cada um tem uma mediunidade desenvolvida de uma forma. Tem aqueles que veem, tem aqueles que ouvem, tem aqueles que têm a mediunidade de cura, e vários itens, psicografia e tal. Dizem que aqueles que veem prefeririam não ver, mas se tem a mediunidade, não vai ter como fugir dela. A mediunidade, ela está para nós, para que a gente faça bom uso dela. Então, se a gente assumir um compromisso um dia de fazer o bom uso, ela vai estar acontecendo na nossa vida.
né? E a gente vê, conforme eu estava falando, que o livro dos médiuns nos explica direitinho que os espíritos se fazem ver, se deixam ver. Se são os maus espíritos, porque querem nos prejudicar, porque querem, de alguma forma, interferir de forma negativa na nossa vida. E se são os bons espíritos, porque querem nos dar uma mensagem, querem nos dar um aviso, nos aclarear de alguma forma. Certo? Então é possível que a gente os veja, mas assim, eu posso ver o espírito porque eu tenho a mediunidade de evidência e os outros ninguém verem. Mas os espíritos que se materializam, aí eles se tornam visíveis para todos. É a história do lençolzinho que a gente falou. Quando um espírito se materializa, numa sessão de materialização, ele é envolvido pelo ectoplasma que é doado pelos médiuns ali presentes. E aí todos que estão ali vão ver. Podem ver uma parte só do espírito, um braço, uma mão, um rosto, né, ou inteiro. Então, dentro da doutrina espírita, através de Chico Xavier, através de Peixotinho, existem material muito grande para pesquisa e para conhecimento. Então, eles se materializam. E a gente está, assim, conseguindo chegar num ponto em nos clarear a nossa mente, né, sobre esses espíritos que estão à nossa volta, que eles podem aparecer, podem ser evocados. E se a coisa acontece desse jeito? A gente pode ver, eles podem se mostrar, eles podem se materializar, estão à nossa volta, nos cantos escuros, interferem na nossa vida, através da nossa sintonia, do nosso pensamento. É legal isso? Eles podem invadir a nossa privacidade desse jeito? Porque, gente, não é uma invasão de privacidade? É uma invasão de privacidade. Até porque, sabe, que se a gente for olhar bem lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 457, fala assim, é muito mais fácil a gente esconder uma coisa que a gente queira esconder das pessoas encarnadas do que dos espíritos. Porque aí não tem jeito, né, de esconder deles. Então, imagina como que eles estão presentes, influenciando na nossa vida, bisbilhotando. O que fazer para se ver livre destes espíritos? Eu não quero ter nenhum espírito à minha volta. Eu não quero ter ninguém me influenciando, me cutucando, me visitando de noite no quarto, ou na minha casa, ou em qualquer outro lugar. Eu quero me ver livre deles, gente. Vocês não querem? Quem quer? Né, eu quero companhia, assim como de vocês, que estão aqui perto de mim, que é legal e tudo. Agora, imagina ser sozinho numa casa e saber que você percebe assim que tem aqueles seres assim que você não está vendo, você não sabe o que vai fazer, não é verdade? Ninguém quer se ver livre deles. É o que está dito nesse texto aí. A gente entende esses espíritos como os intrusos na nossa vida. Né? Invisível, não sabe o que vai fazer, bem ou mal. Dá para se livrar dele, gente? Vocês viram ali, olha, logo no finzinho, que a gente tem esses espíritos como intrusos. Eles ficam assim, olha, bem pertinho da gente, bem pertinho do nosso corpo físico. Vocês sabem por quê? Vocês perceberam até agora que não dá para se ver livre dos espíritos? Por quê, hein, gente? Tem um bem aqui, ó. Tem um bem aqui, puxa vida, né? Aqui dentro, olha. Como que eu vou querer me ver livre dos espíritos? Eu não tenho como. Não dá para a gente se ver livre dos espíritos. Eles estão dentro de nós. Um espírito habita em cada corpo. Olha para vocês. Dentro de vocês, uma maneira grosseira de falar, né? Tem um espírito. O que fazer com ele, hein? E muitos é um espírito rebelde. A maioria, digamos. A gente falou, não é? Vamos elucidar essa questão, tá? Vamos parar de ter medo. O espírito, ele é o princípio inteligente do universo. São os seres inteligentes da criação que Deus criou. Povoam o universo fora do mundo material. Estão à nossa volta. Então, quando a gente falou, aqui entre nós, não há espíritos, é tudo tão claro, se ele acender a luz, melhor ainda, porque vai ver, só tem nós. Né? Nós e cada espírito que está dentro de nós, que somos nós. E os que a gente não vê também. Os espíritos somos nós, destituídos desse nosso corpo físico. Se todos nós desencarnarmos agora, nesse momento,
vai ficar sem o corpo, os espíritos vão ficar aqui. Cada um, de acordo com seu grau de evolução, vai tomar um destino, mas todos vão ficar aqui de uma forma fluídica, de uma forma, de certa forma, invisível, né, aos olhos da matéria. Essa morte do corpo físico acontece com a falência dos órgãos. Aí todo mundo já sabe, cada um de uma maneira e por uma necessidade. Será que assim, né, com a morte, a gente se vê livre dos espíritos? É claro que não. Nós somos um espírito. É muito importante a gente saber disso. Mas como que a gente tem notícia disso? A gente ficou falando até agora de espírito. Tinha um aluno numa turma minha da escola de médiuns. A gente está aqui, com 2 colegas de curso, o Aurélio e a Jo. Eu não lembro se foi da nossa turma. Tinha um aluno que estava lá na nossa turma e ele chegou para o curso apavorado, porque ele falava que toda noite ele via o corpo dele saía, não o corpo, né, saía aquele que era, assim, entre aspas, o espírito, e ficava acima dele. E ele foi para a escola de médiuns porque ele não estava conseguindo conviver com aquilo. Era um rapaz bem jovem, inteligente, racional, mas isso perturba. E por que isso acontece? Porque a pessoa tem que ir em busca do conhecimento. Chegou uma época da vida que foi necessário que aquilo aflorasse para que ela trabalhasse com aquela mediunidade, em benefício do seu semelhante e da própria pessoa. Então, o desdobramento é isso. Quantos relatos, quantas histórias existem sobre desdobramento? Nos cursos, nas casas espíritas, existe o treinamento do desdobramento, que é o espírito que sai do nosso corpo. Mas o meu espírito não sai. Ele está bem firme aqui, gente, eu não deixo. Só de noite, quando a gente dorme, que sai, viu? Muitos ficam ali pertinho do quarto, isso é conforme o desenvolvimento de cada um. E muitos saem, vão para um lugar bacana, legal, vão estudar, vão aprender, e outros vão para um lugar que não é tão legal assim, isso conforme a sintonia de cada um. Então, o desdobramento ele vem nos mostrar que esse nosso corpo material, por trás dele, tem algo que vivifica esse corpo. Mas se o espírito sai, o corpo morre. Não, porque tem aquele cordãozinho, né, pelo qual esse espírito fica ligado ao corpo físico. E também nós temos a experiência de quase morte, que é a EQM. Vocês já ouviram falar disso? Já, né? A maioria das pessoas já ouviu falar. Existem N histórias, muitas histórias, eu conheço até algumas reais, muito legais, que a gente fala, puxa vida, que coisa, né? A gente sabe que a pessoa pensa que já partiu e, de repente, alguém fala, olha, volta que não é tua hora. Né? E aí as pessoas relatam de diversas formas. Existem estudos muito profundos sobre isso, provas assim cabais de que um espírito habita em nós, em cada um de nós. A ciência e o espiritismo. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Porque a gente fala assim, o espírito veio trazer tanta informação para clarear o que a ciência vai descobrindo e vai provando. Por que um completa o outro? Porque o espiritismo, como eu falei, inclusive André Luiz trouxe na sua obra, quantas informações? Inclusive aquela que a gente falou, né, sobre a matéria, né, sobre que tudo é matéria no universo. E, na época, talvez a ciência tenha falado assim, que besteira, né? Só que hoje a ciência já comprova esse fato. Então, a ciência é necessária para comprovar as coisas, as informações que o espiritismo traz, e o espiritismo, com as suas informações, ele vem preencher lacunas que a ciência não consegue explicar. Então, um completa o outro, a ciência e o espiritismo, né? Tem até uma frase ali, ó. A ausência de demonstrações histológicas não implica a inexistência do espírito. É essa certeza que compete à ciência atingir. Emmanuel, ele disse isso num livro chamado Emmanuel mesmo. Então, o que ele fala? Ele fala que só porque a ciência ainda não conseguiu comprovar histologicamente, quer dizer, através das células e tecidos físicos, que existe espírito, não quer dizer que não exista, que existem N situações dizendo que existe. Cabe à ciência comprovar isso. Emmanuel disse isso. Quem duvida de Emmanuel? Né? A gente sabe que não. Olha o que ele trouxe para a humanidade através de Chico Xavier.
E aí, com toda essa história de espírito que vem lá desde o homem primitivo, e que a gente foi falando até agora, essa coisa de espírito que dá medo, muito recentemente, agora, aqui há 150 anos, né, aproximadamente, que aí a família Fox, que vocês já ouviram falar? Que ficaram famosas, não é verdade? Trazendo, através da mediunidade, aquelas comprovações da comunicação com os espíritos, né? Que aí atraiu Kardec, né? Que foi lá, que fez a pesquisa, isso que todo mundo conhece. E isso acabou culminando com a codificação da doutrina espírita. Aquela frase atribuída a Kardec, nascer, morrer, renascer, progredir, esta é a lei. Por quê? Está dentro daquela codificação da doutrina, o Pentateuco Espírita, que é constituído daqueles 5 livros que todo mundo já ouviu falar. O livro A Gênese, O Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa obra maravilhosa, codificada por Allan Kardec de uma forma esplendorosa. Gente, só quem leu pode confirmar isso. A gente imaginar que um homem, um pedagogo, tá? Lógico que é a área dele, mas quem lê esses livros e fala assim, como pôde alguém fazer essa obra? Só dirigido por Deus. Então, se alguém chegar para vocês e falar, não acredito na doutrina espírita, tudo isso é balela, isso não existe, vocês cultuam Kardec, isso não está certo, Kardec não é Deus. Claro, a gente sabe disso. Ninguém cultua Kardec. O espírita cultua Deus mesmo, né? Mas outros dizem isso. Então, vocês digam assim, você já leu o Pentateuco Espírita? Não? Então, não vamos discutir. Quando você ler, a gente conversa. Porque aí muda totalmente o foco e a maneira de encarar a doutrina espírita. Porque é humanamente impossível você ler a codificação e não se curvar diante dela, gente. É ou não é? Quem já leu, eu sei que tem a maioria que conhece. Se não leu tudo, mas leu pelo menos um pouco, sabe e conhece o conteúdo. E ela veio nos clarear sobre essa questão do espírito. Não é verdade? A doutrina espírita, ela está estabelecida sobre uns princípios básicos. Então, a gente vai falar sobre isso porque é importante demais para a gente começar a entender essa questão desse espírito que habita em cada um de nós. E a doutrina espírita, ela está pautada na existência de Deus. Sem estar pautada nisso, todo o resto perderia sentido. Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é aquela pergunta famosa, que é Deus? Tá? Não se referindo a Deus como uma pessoa, como um homem velhinho, de barba, sentado num trono, ele pergunta, o que é Deus? O que é isso? Não é? De forma muito inteligente. Ela está pautada nesse princípio, primeiramente, na existência e na sobrevivência do espírito. Por isso que, se não acreditar em Deus, não dá para acreditar na sobrevivência do espírito. E nem acreditar que o espírito é o ser inteligente da criação. Né? E, na sequência, por que a gente volta para Deus de novo? Porque a reencarnação vem nos provar a justiça de Deus. Porque Deus criaria o universo, criaria os espíritos inteligentes, o princípio inteligente, e não daria a oportunidade da reencarnação para que houvesse uma evolução justa e igual para todos os espíritos? Então, tem-se que acreditar na reencarnação. Senão, não teria sentido a justiça de Deus e a misericórdia dele para com as suas criaturas. E, na sequência, a comunicabilidade dos espíritos, né? Através da mediunidade, para que a gente pudesse hoje se perguntar e descobrir que um espírito habita em mim e entender como funciona isso, entender que o corpo sem o espírito seria uma coisa inerte. E a pluralidade dos mundos habitados nos mostrando que, para que essa evolução aconteça de forma justa, não haveria de existir somente o nosso planetinha aqui de provas e expiações. Porque eu quero ser feliz no futuro, num mundo melhor. Né? Num mundo celestial. Né? Celestial é muito. Vou passar pelo de regeneração primeiro, aí os mundos felizes, para chegar no celestial. Né? Senão é querer dar um pulo muito alto de repente. Então, quer dizer, a doutrina espírita pautada nisso aí vem nos mostrar
a existência desse Espírito em cada um de nós, pautada acima de tudo na existência de Deus e na crença de Deus soberanamente justo e bom. Porque se Deus não tiver todos aqueles atributos que a gente sabe que tem, relacionados lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, ele não seria Deus. Se ele não for justo, ou se ele não for imutável, ou se ele não for eterno, uma característica só que ele não tenha, ele deixa de ser Deus. Então ele é Deus, ele tem tudo aquilo daquele jeitinho. E aí, um slide sobre os fundamentos da reencarnação, porque ela é um presente de Deus para nós, e ela vem nos mostrar isso que a gente acabou de falar, né? Das existências sucessivas do espírito, porque a gente vai desencarnar, vai perder esse corpo, mas o espírito que habita em cada um de nós continua. E aí ele vai estar sujeito à misericórdia e à justiça de Deus, vai poder resgatar os seus erros, porque a gente aqui, está certo, que a gente está aqui dentro hoje da casa espírita, e nós sabemos que nós somos um pouquinho perfeitos, né? Então nós já estamos quase lá, talvez a gente não reencarne de novo nesse planeta, né? A gente já vai para o outro. Então a misericórdia de Deus e a justiça dele não é tanto assim para nós. É verdade isso? Não, a gente está ali capengando, pedindo a misericórdia dele, né? Então, a reencarnação ela é um presente de Deus que nos transforma a todos iguais, né? Assim, como que eu posso dizer? Assim, sujeitos à misericórdia infinita do Pai. Tudo bem. Só a reencarnação, a gente falou de justiça, de misericórdia, que cada um de nós, né, esse espírito aqui que habita em nós está evoluindo. E tem uma coisa muito importante, um fato muito importante, que ele aí acaba por fechar esse ciclo, que é a lei de causa e efeito. Né? Porque assim nós nos questionaríamos, tem um espírito que habita em mim, tem um espírito que habita na Tânia, é a Tânia. Né? Tem um espírito que habita lá, o Aurélio, e cada um de vocês. Cada um de nós tem uma propriedade. Uns são mais alegres, uns são mais tristes, uns têm mais problemas, uns têm mais dificuldades, uns são mais felizes. Deus, será que Ele é justo? Fez a cada um sofrer diferentemente dos outros? Não. Então, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela vem nos mostrar que nós somos os causadores da nossa própria tribulação. Né? Nós somos os responsáveis, conforme as nossas escolhas, por sermos mais felizes, menos felizes, por galgarmos degraus com mais dificuldade ou não. Então, a lei de ação e reação, ela vem fechar toda essa misericórdia divina. E eu achei muito legal, porque a gente entendeu um pouquinho dessa lei de causa e efeito ali, olha. Eu achei essa frase muito legal e eu vou ler. Eu acho que vocês até já leram. Aos que me desejam o bem, eu desejo o dobro. Aos que me desejam o mal, eu desejo luz, para que assim eles possam sair da escuridão e compreender que aqui nessa vida se colhe exatamente o que se planta. É a justiça de Deus. Então, se eu sou mais infeliz, eu devo olhar por que eu sou infeliz. Para que eu estou aqui nessa vida? A coisa é só comigo. Por isso que eu falei, em cada um de nós habita um espírito, e na maioria das vezes rebelde ainda. Nós sofremos influência deste mundo espiritual. Eles querem o nosso bem? Aí tem uma questão, lá no Livro dos Espíritos, né, que é aquela 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Aí a resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Dá mais medo agora, não dá a gente saber que eles influem em nossa vida mais do que a gente pensa. Cada atitude, cada pensamento nosso pode estar sendo dirigido por um espírito, e não esse que está aqui, mas os que estão à nossa volta. E que a gente pensa, eles só estão nos lugares escurinhos. A gente está vendo que os espíritos estão em todas as partes, mesmo nos lugares mais claros. Né? Mesmo pela rua, pelas casas, em todos os lugares. Por quê? Quando se desencarna, cada espírito vai conforme a sua sintonia, a sua vibração, a sua evolução. Né? Há alguns que não vão ficar por aqui, e há uma grande maioria que fica.
às vezes nem sabem que estão por aqui, que desencarnaram. E às vezes pensam que estão nos fazendo bem e não estão esclarecidos, que aí estão nos influenciando de uma forma que não deveria. Bom, aí a gente vai por essa parte bem científica, olha, a Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, coordena a cadeira que hoje é obrigatória de Medicina e Espiritualidade. Ele é um estudioso da glândula pineal. Então, para a gente entender cientificamente que a gente tem essa propriedade da mediunidade, de estar sendo influenciado, de poder ver, de ter esse contato com o mundo espiritual, através dessa glândula situada aqui no meio da nossa cabeça. Se a gente fizer um risco daqui, aqui e daqui, aqui, ela é mais ou menos no meio. Então, essa glândula, ela é a nossa anteninha de ligação com o mundo espiritual. Isso falado de uma coisa assim bem simples, porque esse doutor Sérgio Felipe, ele faz um estudo tão profundo dessa glândula, e quem se interessar por pesquisar vai descobrir a importância e a complexidade que envolve esse estudo. E aí vai embasar mais ainda de forma científica e de forma profunda a nossa ligação com esse espírito, né? Esse mundo espiritual à nossa volta. E lembrando bem que hoje é obrigatória essa cadeira aí de medicina e espiritualidade, coisa que há um tempo atrás não era. Hoje a medicina já aceita, né, esse mundo espiritual. Inclusive, esse fato que é dito, que é desconhecido, infelizmente, até de uma classe médica, dentro daquele CID. O que é CID? Né? O Código Internacional de Doenças. Fala o quê? Define exatamente para, principalmente os psiquiatras e psicólogos, numa criatura, o estado de transe e possessão, fazendo uma distinção entre os casos normais e os patológicos, assim trocando em miúdos. Então, o médico, que ele é um psiquiatra hoje, ele atende um paciente que está com um transtorno espiritual. Antigamente, o médico mandava ele lá para o Juqueri, né? Ele ia viver à base de choque elétrico, de remédio, porque era tido como louco. E hoje a classe médica já tem essa opção, inclusive, de marcar na ficha dele, de encaminhar para um tratamento espiritual, porque vai definir se é um caso normal ou patológico, se ele tem um problema patológico de loucura realmente, ou normal, que eles indicam, sabe o que seria? O da mediunidade, da comunicação com os espíritos, da clarividência, da audiência. Inclusive, cita-se que quando o paciente ele incorpora num culto evangélico, num culto espírita, está classificado dentro daqueles casos normais. Olha que interessante. Então, só é assim bem lembrado que o médico ele vai ter que ter o estudo, a capacidade de definir se é um caso patológico, se é um caso normal. Olha que interessante. Então, a medicina hoje ela já classifica a mediunidade. Então, olha a evolução, né? E naquela figura a gente vai encontrar assim: escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Porque se a pessoa chega no médico com esses transtornos espirituais, e aí for relatado que é normal, está dentro do caso normal, porque ela está tendo a mediunidade da clarividência, porque ela está incorporando, por quê? Ela está sendo atingida, não é a palavra certa. Ela está sendo, não é obsediada, ela está sendo envolvida pelos espíritos à sua volta. Por quê? Será que ela está sendo envolvida por espíritos maus, espíritos bons? De certa forma, de uma forma geral, ela está sendo envolvida. Por quê? Porque nós permitimos. Porque nós nos sintonizamos com eles. E se eu sofro a influência de espíritos mal intencionados, é porque eu também não estou fazendo boa coisa. Então, eles vão se aproximar de mim através dessa sintonia. Se nós nos envolvemos com espíritos benévolos, porque nós dizemos o quê? Aqui nessa sala, nós estamos na presença de espíritos benévolos, provavelmente, ou espíritos em tratamento. Então, a nossa sintonia qual é? É com esses espíritos. Mas se nós sairmos ali na rua,
e dermos um chute no cachorro, um chute no balde, e fizermos um xingamento, nós vamos nos sintonizar com que espíritos? Então, o nosso envolvimento espiritual, ele é responsabilidade nossa. No livro Os Mensageiros, então está escrito ali, ó, a partir do conteúdo dos pensamentos, nós temos as companhias espirituais que elegemos. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem, mas eu não vou relatar essa passagem agora, eu vou deixar para daqui um pouquinho, para vocês ficarem na curiosidade. Quem já leu o livro Os Mensageiros aqui? Gente, vocês estão com vergonha de falar, né? Se um espírito pode ser um espírito benévolo ou um espírito não tão bonzinho e está à nossa volta, se esse mundo espiritual está à nossa volta, por quê? Porque o que esse espírito precisa? A gente sabe que hoje nós somos o espírito que está aqui encarnado, mas no dia da manhã nós vamos ser um espírito desencarnado, né? Nós podemos estar aqui dentro do centro, na rua ou no nosso lar, ou sei lá, num mundo mais avançado. Por quê que acontece isso com o espírito? Por causa disso, gente. Da mesma forma que nós encarnados, o espírito desencarnado, ele precisa disso, ó. Ele precisa de aprendizado. É o que nós estamos fazendo aqui. Ele busca esclarecimento. Precisa de se esclarecer do mundo que o cerca. Ele necessita de compreensão. Quem não quer compreensão? Nós estamos falando do espírito encarnado e desencarnado, vamos lembrar bem. Ele deseja companhia. Quem quer viver só? Ninguém quer viver só. E o espírito desencarnado também não. Ele carece de amor, ele anseia a luz. Quem quer ficar na escuridão? Ninguém quer viver na escuridão. Ele deseja paz e sonha com a liberdade. Isso soa familiar? Nós ansiamos por tudo isso. Nós gostaríamos de ter tudo isso. O aprendizado, o esclarecimento, a paz, o amor, a liberdade e ser um espírito feliz. Deixaríamos de ser aquele espírito rebelde, não é? Que habita esse nosso corpo. Como nós chegamos a isso? Como nós atingiremos essa meta? Como nós vamos alcançar isso? Aí Jesus, o mestre dos mestres, ele veio nos falar. Entre tudo que ele nos falou, ele disse aquilo ali, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E há 20 séculos, sem contar antes deles outros mensageiros, ele vem tentando nos mostrar esse caminho, para que a gente pudesse entender esse espírito que habita em cada um de nós, para que a gente pudesse descobrir esse caminho de encontrar toda aquela paz. E veio nos mostrar a lei do amor. Quando Jesus esteve aqui, numa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar lá que ele diz assim, eu não vim destruir a lei, eu vim confirmar a lei. Porque ele não fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quando Jesus disse isso já estava escrito, olha. No Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, lá você vai encontrar amar a Deus sobre todas as coisas. E no Levítico, no capítulo 6, amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, quando veio ensinar, ama teu próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, ele estava confirmando a lei que já existia. Ele estava nos falando da lei do amor. Ele estava nos falando, e ele nos falou e exemplificou tão bem, sobre o perdão, a piedade, a afabilidade, a doçura, a indulgência. Ele nos trouxe essa lei áurea, máxima, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. O amor cobre uma multidão de pecados, todos ensinamentos trazidos por Jesus. Todos para nos fazer pensar que só com amor a gente vai encontrar aquilo que o Espírito busca. E ali naquela foto a gente está vendo a Madre Teresa, né? Espírito evoluído, para ela apego material não existia. Para ela importante era cuidar do semelhante. Por quê? Esse espírito que está em cada um de nós, que tem medo do mundo espiritual que está aqui à volta, que não vê, é por isso. É porque não exercita o amor. Porque o espírito que está aqui na nossa volta e que a gente não vê, ele é o mesmo que nós. Eles são nós daqui a um tempo. Então, para que ter medo de espírito
se eles estão à nossa volta, se eles anseiam o mesmo que nós, se com o amor ao próximo, como Jesus ensinou, nós vamos evoluir a tal ponto e não vamos ter medo de espírito. Porque não dá para ter medo de espírito, não dá para fugir de espírito. Eles só são maus, malévolos, fazem o mal quando nós permitimos, quando nós não agimos com amor. Tem uma passagem no livro dos Médiuns que diz assim, que uma senhora, de repente, no seu quarto à noite, deu de cara com um homem. O primeiro impacto foi um susto terrível e um medo. Mas aí, em segundos, ela se certificou que era um espírito. Ela falou, é só um espírito. Foi para a cama, deitou e dormiu. Porque não tem que ter medo dos espíritos. Mas é fácil falar. Só que se a gente voltar ao nosso pensamento, tratar o nosso espírito que somos e nos vermos como espíritos primeiramente, sujeitos à misericórdia de Deus, nós não vamos mais ter medo de espírito. E nem tem por que ter. É até muito legal a gente falar assim, puxa, que legal, existe um mundo espiritual bacana por aí. E a gente vai chegar até ele em breve. Para que ter medo? O que Jesus propõe para nós? Ele propõe, Jesus, o mestre dos mestres, exatamente isso. Que nós nos iluminemos, que nós possamos fazer brilhar a luz, a centelha divina que existe em cada um de nós. Por quê? Ao fazermos brilhar a nossa luz, nós vamos nos conscientizar de ir em busca daqueles que ainda não têm essa consciência. Porque assim como Madre Teresa e outros espíritos iluminados chegaram ao nível de entendimento que o que importa é buscar resgatar aqueles que ainda não têm esse entendimento, que ainda não têm essa compreensão. Porque, puxa vida, se eu entendo que aqui em mim habita um espírito, que pode ser um espírito iluminado, e eu sou feliz por isso, eu quero trazer os outros para esse mesmo patamar de inteligência. Eu quero que o mundo à minha volta seja um mundo, claro, habitado por espíritos felizes, que têm compreensão. E aí não mais um espírito rebelde habitará em mim, sim um espírito mais tranquilo. É a era do espírito, gente. E nós falamos tudo isso para a gente entender que nós estamos adentrando essa era do espírito. Como diz Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala, o futuro pertence ao espírito. É o máximo isso. Nós temos que ir nos desapegando dessa matéria, nos conscientizando que somos um espírito, que um espírito habita em cada um de nós. E que só pelo amor nós vamos nos iluminar. O que eu ia falar para vocês do livro Os Mensageiros, para quem já leu, tem uma passagem lá num determinado ponto, porque todo mundo já conhece a história do livro Nosso Lar. Então, aí, o próximo livro é Os Mensageiros, que é a trajetória do André Luiz. Então, todo mundo vai ler os livros da codificação, os 5 livros do Pentateuco Espírita, e depois complementa com a leitura dos livros da coleção André Luiz. E lá nos Mensageiros tem uma parte, porque aí o André Luiz ele já está trabalhando no plano espiritual, ele está aprendendo. Ele é aquele aluno que está lá embaixo ainda perguntando um monte de coisa, às vezes boba, para os instrutores, porque ele está aprendendo. Então, nessa parte do livro, ele com uma equipe espiritual, lá, os instrutores, eles estão vindo aqui para a crosta do nosso lar, aqui para o nosso orbe terreno, para fazer um trabalho, para uma missão socorrista. E nessa passagem vai contando como é a viagem deles. É muito legal, muito bacana de se ler. Mas ele chega pulando todo esse detalhe, quando eles chegam no Rio de Janeiro, ele relata que eles chegam ali na cidade já ao anoitecer, e o André Luiz, ele se surpreende ao ver os espíritos caminhando na rua à noite. E ele identifica espíritos envolvidos por uma massa, por uma nuvem assim cinzenta, espíritos que estão numa sintonia muito negativa. E aí ameaça uma tempestade, vai chover. E os espíritos, eles começam a correr para se esconder da chuva.
Olha que interessante. Você fala, puxa, mas espírito precisa se esconder da chuva? E ele explica ao instrutor. Eles estão tão arraigados ainda ao material que precisam, têm a necessidade de se proteger da chuva. Para eles ainda isso é um fato. E eles procuram uma porta aberta para poder adentrar e se esconder da chuva. Só que André Luiz e essa equipe, eles estão indo para uma casa onde eles vão fazer, vai ser o posto socorrista ali do trabalho que eles vão efetuar. Naquela casa, a dona da casa e a família fazem o culto ao evangelho no lar. E é uma casa iluminada. E os espíritos não entram naquela casa, porque eles estão protegidos pela oração. Que bacana, né? A gente saber que a gente pode proteger a nossa casa e a nossa vida com a oração e com o bom pensamento. E que a gente pode plantar uma sementinha para o dia da manhã a gente não ser aquele espírito que vai correr para se esconder da chuva, não é? Que ao desencarnar a gente vai direto para os mundos celestiais. Então, gente, importante ter a certeza que um espírito habita cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Passei da hora.